eu queria saber a questão da poda neuronal, que é muito, as pessoas têm muitas dúvidas, a gente sabe que tem bastante poda neuronal ao longo da vida, né, Sim, então, a gente vai chegar algumas para a gente ainda, então eu queria que você falasse um pouquinho das podas. perfeito. Então, vamos lá. Com relação ao desenvolvimento do córtex cerebral, né, da área mais nobre, digamos assim, do cérebro, tem três momentos que são muito importantes no desenvolvimento do embrião e do feto. O primeiro é da proliferação dos neurônios. Então, quando forma um embrião e forma a primeira estrutura cerebral rudimentar, tem que haver uma imensa proliferação de neurônios, porque você tem que formar bilhões de neurônios. Esse é o primeiro estágio. Logo em seguida dessa proliferação, começa a haver uma migração dos neurônios da parte mais interna, perto dos Uhum. ventrículos, que é a parte mais central do cérebro, para a região do córtex. Então, lá no meio, eles começam a migrar para a periferia, a fase de migração neuronal. E a terceira e última etapa, que já se dá no feto, quer dizer, numa criança acima de 20 semanas, né, começa a haver a organização neuronal, em que esses neurônios que migraram começam a formar as camadas e a formar as sinapses, as conexões. São formados um número maior de neurônios do que na realidade precisa. A criança nasce com um número de neurônios maior do que precisa, e tem que haver uma morte programada dos neurônios que foram formados a mais. Além disso, existe uma formação de sinapses anômalas também, isso acontece em todos nós, e tem que haver uma poda dessas sinapses para que as conexões corretas se estabeleçam. Existem dois momentos em que isso ocorre, na realidade isso vai ocorrendo de forma relativamente contínua, tanto no final da gestação quanto nos primeiros anos de vida, mas tem dois momentos em que isso é muito importante. É ao final do primeiro ano, até ali 1 ano e meio, essa poda neuronal é muito intensa, e um Uhum. outro momento que isso acontece também com grande intensidade é na adolescência, mas mais influenciado pelos hormônios sexuais, né? Então, tanto que as duas condições em que se verifica que há provavelmente uma forte participação da questão da poda neuronal é o transtorno do espectro do autismo e o transtorno do espectro da esquizofrenia, com inícios em momentos, justamente nesses momentos, quer dizer, Uhum. na poda neuronal dessa fase inicial, o transtorno do espectro do autismo, e ali na puberdade, na transição da infância para a adolescência, o transtorno do espectro da esquizofrenia. Por isso, a poda neuronal que acontece ali no autismo, nessa primeira etapa, é um dos mecanismos que explica por que algumas crianças que estavam ali com um aninho e pouco, estão começando a falar as primeiras palavras, já estão começando a estabelecer. São crianças que já têm um bom contato visual, que dão tchau, apontam e de repente começam a ter uma regressão. A gente sabe que 20, alguns estudos até 30% das crianças com transtorno do espectro do autismo exibem sinais de regressão. E acredita-se, né, a hipótese, essa teoria, de que mecanismos, processos que interfiram com a poda neuronal normal nesse período, que deveria acontecer, são responsáveis por essa forma regressiva do autismo nesse período.